Oi, pessoas, mais um diário de bordo. Hoje eu vou falar sobre oratória. Vou fazer uma série de vídeos com dicas de oratória. Primeira dica que eu vou dar hoje é a sobrenaturalidade. Eu estava vendo uma aula, minha esposa estava vendo uma aula de uma aula de português, uma dessas videoaulas. E o professor de português, eu não sei se ele é bom ou se é ruim, mas eu não consegui prestar atenção na aula dele porque a aula dele era assim, ó. Então, classe, hoje nós vamos falar sobre verbos. Os verbos regulares e irregulares são um assunto que causa bastante problema nos concursos públicos. E era assim a aula dele. É insuportável, ele parecia aquele radialista típico, engessado dos cursos de radialista que a gente ouve. Eu estava vendo ao mesmo tempo, nessa mesma semana, eu acabei vendo uma entrevista com o Garcia Júnior sobre uma história de radialista. E o Garcia Júnior, ele é um dos maiores dubladores do Brasil, ele faz a voz do Arnold Schwarzenegger, a voz do He-Man, né? É aquela voz, aquele vozeirão, né? Aquele vozeirão... I'll be back, hasta la vista, baby. Sabe, aquela coisa assim. E todos os radialistas, quando eles têm nessa tradição de radialista com vozeirão, eles precisam impostar a voz. Muitos deles não têm essa voz. Então eles falam assim, formando uma papa aqui, né, para que a voz saia desse jeito. E aí o que acontece? Esses radialistas, ele conta uma história nessa entrevista, no Danilo Gentili, eu até vou deixar o link aí, do Danilo lá, foi muito legal a entrevista dele, e ele conta uma história que é a seguinte: tinha um radialista desses dando as notícias do dia, agora, nesta manhã, né, aquela coisa de radialista contando notícia, sei lá, policial, uma viatura da polícia abordou 2 miliantes suspeitos, não sei o que, e daqui a pouco ele tinha que informar a hora, era o primeiro dia desse sujeito, e o relógio ficava aqui em cima. Então o que acontece? Ele estava lá impostando a voz. Então agora nós temos nesse momento a polícia está aqui buscando averiguar, e agora a hora do dia são 9 horas. E aí a voz dele saiu assim quando ele informou a hora. Ou seja, virou uma bobagem, né? Perdeu toda a fluência da narrativa que ele pretendia dar daquele jeito, com a voz impostada. Então assim, é horroroso. Moral da história, pessoas, usa a tua própria voz. Você primeiro precisa se preocupar em ter conteúdo, em preparar o seu conteúdo, em estar tranquilo na frente de uma plateia, em trabalhar as suas questões emocionais, no sentido de poder adotar uma postura que te permita se sentir bem na frente do público, trabalhar a sua respiração, respirar mais com o abdômen, uma série de outras coisas antes da voz. A voz você não precisa impostar, você precisa usar a sua própria voz. Depois que você sabe usar a sua própria voz, o que você faz? Aí você começa a aperfeiçoar a sua voz, a aperfeiçoar a tonalidade da sua voz, o modo como... Isso vai estar muito ligado ao modo como você respira. Então assim, vamos pegar o exemplo da Margaret Thatcher. Tem até no filme da Margaret Thatcher eles exploram bastante, né, o filme sobre ela, um filme com a Meryl Streep. A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, primeira-ministra da Inglaterra, enfim, uma pessoa que eu não preciso nem apresentar, ela, no início da carreira política dela, logo que ela se tornou primeira-ministra, ela teve uma série de problemas por conta da voz dela. Ela tinha uma voz esganiçada, chata, que acabava mostrando na personalidade dela uma fragilidade que ela não tinha. E o que acontece? Se trabalhou, a voz dela foi trabalhada, só que a voz dela foi trabalhada depois de uma série de outros elementos. Ou seja, ela já tinha conteúdo, ela já era política, ela já tinha facilidade de chegar na frente de um público e enfrentar situações adversas. A voz, ela veio um pouquinho depois. Então assim, esquece a preocupação com a tua voz. Esquece essa coisa de ficar se analisando no microfone. Você fala no microfone, você ouve a própria voz e fica preocupado com o que está saindo no microfone. Não! Você precisa estar tranquilo, estar bem, que a sua voz automaticamente vai saindo. Você vai ganhando a sua própria voz com a personalidade, a sua própria personalidade, a sua própria força enquanto palestrante. Ok? Essa foi a primeira dica de oratória de uma série de dicas do nosso diário de bordo. Lembrando que curso
A Academia de Palestrantes é o curso que você precisa fazer para trabalhar todas essas questões, não só de voz, mas, como eu disse, muito além e muito antes da voz. Essas questões de postura, de linguagem corporal e de tranquilidade para falar em público. Um curso de 48 horas ministrado por este que vos fala. Ok? Um prazer em revê-los. Até o próximo vídeo.